para vocês pegarem ele comendo. Mas então agora nós vamos conversar com o Dr. Cecim. O Dr. Cecim vai hoje falar sobre um problema que, para quem não é mãe, não tem nenhuma preocupação, não diz nada. Mas para quem é mãe de nenê pequenininho, sabe como essas pequenas coisinhas nos incomodam, nos preocupam. Então nós vamos conversar com o Dr. Cecim sobre as evacuações do nenê pequenininho. Então se você é mamãe, né, e está com o nenenzinho em casa, vamos ver como é que a gente resolve a situação. Dr. Cecim, como é que é a evacuação normal de um nenê recém-nascido? Bom, a evacuação de um neném quando nasce, tá, normalmente, ela é tipo diarreia. Quer dizer, é uma evacuação geralmente nos primeiros dias esverdeada e assim tem grumos e meio líquida. E normalmente, toda vez que a criança evacua, quer dizer, toda vez que a criança mama, a criança evacua. Então, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é comum que a criança evacue 7 até 8 vezes por dia. E normalmente é como se fosse uma diarreia, às vezes até com um pouco de catarro, e às vezes de cor esverdeada, às vezes com grumos, mas tudo isso é normal. Então é normal que o neném nas primeiras semanas evacue tantas vezes quantas vezes comer. Mas e aquele verde, não é um negócio legal de falar que numa café da tarde, mas em todo caso, aquele verdinho, doutor Cecim, é sinal que ele teve cólica? Não, aquele verde simplesmente significa que o trânsito intestinal se fez de uma maneira rápida, porque a bile é lançada no início do intestino e é absorvida no final do intestino. Então, quando o trânsito, quer dizer, quando for rapidamente a passagem das fezes ali, não dá tempo de ser absorvida toda aquela bile. Então, a presença da bile ou de algum componente da bile nas fezes é que dá aquela coloração esverdeada. E por que de repente as coisas mudam? Pois é, porque você sabe que quando o neném estava na barriga da mamãe, o neném não precisava fazer absolutamente nada, quer dizer, ele respirava, a mãe respirava por ele, dava comida, tudo, quer dizer, ele não precisava fazer nenhum esforço. Quando o neném nasce, ele tem que respirar, ele tem que chorar para comer, entende? Quer dizer, ele tem que evacuar. Então o organismo, para não sobrecarregar a criança de início com muitas coisas, o que ele faz? Algumas coisas ele faz sozinho. E a evacuação é feita independente da vontade da criança. Então a gente diz que a criança, quando nasce, tem um reflexo chamado reflexo gastrocólico. O que é isso? Quer dizer, mama, o leite bate no intestino da criança e desencadeia o reflexo. Quer dizer, o intestino passa a sofrer contrações até o ânus e a criança evacua. Com o passar dos dias e das semanas, esse reflexo vai diminuindo. E a criança, então, mama e já não evacua. E vai diminuindo o número de vezes. Por quê? Porque a criança, então, vai começar a aprender a fazer o cocô. E é quando entra aquela famosa história que a mãe vem reclamar que o neném está com cólica. Por quê? Porque o neném está chorando, porque o neném puxa as perninhas, que o neném fica vermelho. Aquilo nada mais é do que o neném treinando para fazer cocô. Porque então ele não sabia fazer cocô. E não precisava nos primeiros dias fazer o cocô, porque fazia sozinho. Quando ele teve que fazer, o que acontece? Ele não sabe fazer força. Isso é que nem você que quando ganhou neném, na hora que o médico dizia faz força aqui embaixo, fazia força no pescoço. E força no pescoço, não lá embaixo. O neném é a mesma coisa. Então ele ainda não sabe onde fazer força. Então ele fica vermelho, ele puxa as perninhas. Porque aquilo ali simplesmente é o neném aprendendo a fazer o cocô. E quando o neném não faz cocô, o que a gente faz? Exatamente. Então a criança que não é no seio pode ficar até uma semana sem evacuar. E por que acontece isso? Porque o leite é tão homogêneo e a absorção da criança é tão grande que a gente diz que é uma dieta sem resíduo. Quer dizer, não sobra nada para a evacuação, porque sabe que fezes nada mais é do que substâncias que não foram absorvidas pelo organismo. E no caso do leite materno, tudo é absorvido. Nesse caso, e não sobra nada. Então a criança fica uma semana. Às vezes eu tive pacientes que ficavam 10 dias sem evacuar, sem problema nenhum. Quer dizer, o problema ocorre quando a criança começa a ficar com a barriga inchada, quando a criança começa a ficar com dificuldade para mamar, quando a criança começa a mamar e vomita porque não cabe mais nada, porque a barriga está inchada e começa a comprimir o peito, o pulmão. Então, aí é que ocorre o problema. Mas geralmente isso ocorre porque a mãe, não muito avisada, e porque muitas vezes quando ela sai da maternidade já sai com aquela receitinha, remedinho tal se tiver cólica.
com a receita do remédio para a cólica. Quando o neném faz a primeira puxada de perna e fica vermelhinha a primeira vez, a mãe diz, está com cólica. Aí dá o remédio de cólica. E o que faz o remédio de cólica na barriga da criança? Simplesmente relaxa o intestino e aquela força que a criança fica fazendo para tentar fazer o cocô, ela não consegue. Por quê? Porque o intestino está relaxado pelo efeito do remédio. Então, aí o cocô fica parado, sabe que cocô parado fermenta, forma gases, o gás distende. Aí a criança não consegue fazer o cocô. Tá, mas e daí? Bom, aí o que acontece é que você tem que dar alguma coisa para a criança fazer o cocô. Então, geralmente, o que a gente usa é o chá de ameixa preta. Tá? Eu, geralmente, uso chá de ameixa preta e que funciona muito bem. Então, tu pegas uma ameixa preta, dessa de seca, coloca para ferver em 100 gramas de água, espreia bem aquela ameixa preta, bota numa chuquinha com um pouquinho de açúcar e dá. 1 a 2 vezes é o suficiente para o neném evacuar de novo. E água adoçada com mel também não ajuda? Pra mim, não. Para mim, pois é, então... Só se a criança for muito sensível ao açúcar, então e tem gente que não pode comer mel, que come e joga, espalha o intestino da criança. Que para mim a orientação que me deram na época, né, que era aguinha com mel. Não, a gente faz chá de ameixa preta, essa é a primeira conduta. Depois existe outra mais intensa. E supositório, a gente usa em nenê pequenininho? Não, a gente não usa, mas o que as mães usam de tal do supositório de glicerina para fazer as crianças evacuar é uma coisa impressionante. Então, eu sou contra, não é que eu sou contra, não está certo. Por quê? Porque você veja uma coisa, nós temos 2 estímulos para a criança evacuar. Um estímulo no esfíncter superior, quer dizer, na parte superior do ânus, e um estímulo na parte externa, ou inferior. Então, como é que o neném vai aprender a fazer cocô? Estimulando aquela parte do esfíncter, quer dizer, aquela parte que segura o intestino e não deixa a criança evacuar. Então, é ali que a criança tem que fazer força e fazer com que ele consiga evacuar. Se você usa o supositório, você não desenvolve aquele esfíncter, pelo contrário, você faz com que o estímulo venha de fora para dentro. Tá? Quer dizer, então, isso é antifisiológico, é contra a natureza da criança. E aí o que acontece? Você coloca o supositório a primeira vez, a criança evacua. Coloca a segunda, evacua. Depois a criança não consegue evacuar mais, porque ela não consegue aprender a evacuar. Quando ela foi aprender, você cortou o aprendizagem dela, estimulando ela externamente. Por isso é que a mãe não deve, você que é a mãe, não deve ir na conversa da avó e não só bota um pouquinho de supositório, evacua, mas você é antifisiológico. Depois você vai ter que usar e leva muito tempo até que readapte a criança de novo a evacuar normalmente. Tudo bem, doutor Cecim, acho que sobre o assunto nós estamos bem esclarecidos. Mas eu queria saber, o senhor tem algum assunto preparado para a próxima semana? Bom, na próxima semana, se você não tiver nada a se opor, eu gostaria que a gente conversasse algumas coisas sobre vacinação. Quando é que começa, o que é que faz, as contraindicações, entende? Isso. Eu acho que você fala muito em vacina e muita gente não sabe nem para que serve ou quando é que dá. Eu acho excelente. Então, acho que semana que vem o assunto vai ser vacina. A gente quer agradecer a presença do Dr. Cecim e nós vamos adiante no nosso café da tarde, agora com aquele quadro de beleza, que é só beleza.